Olá! Vamos falar de um dos pilares da fé cristã, a ressurreição. Mas e se esse evento todo não fosse, digamos, uma surpresa? E se fosse, na verdade, o grande final de uma história que vinha sendo contada há séculos? A questão que a gente vai explorar aqui não é só se aconteceu, mas sim se tudo já estava de alguma forma planejado desde o começo. E é aqui que tudo começa, com essa pergunta que é fundamental. Pensa bem, a história está cheia de gente que morreu por aquilo que acreditava, né? São os mártires. Mas o que, segundo as Escrituras, faria esse caso ser completamente diferente? O que transforma um mártir em um Messias? Ok, vamos entrar nesse primeiro ponto. Um mártir ou mais? A gente precisa explorar essa questão a fundo. Porque olha só, a história tem um monte de gente inspiradora que deu a vida por uma causa, de Sócrates a Joana d'Arc. Se a história de Jesus acabasse ali na cruz, ele seria talvez só mais um nome nessa lista enorme. Então, o que o torna diferente? O argumento central da fé cristã diz que o segredo não está na morte dele, mas no que aconteceu depois. Agora vamos falar dos sussurros de ressurreição. A gente vai descobrir como algumas profecias antigas parecem apontar para algo além do túmulo. E para entender isso, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Mas é uma viagem longa, bem antes do século I. O argumento todo se apoia em profecias antigas, lá do Antigo Testamento, que supostamente não só previram o sofrimento do Messias, mas também, e isso é crucial, a sua vitória sobre a morte. Vamos dar uma olhada nisso mais de perto. Esse trecho é do Salmo 16, escrito pelo rei Davi. E olha o detalhe, isso foi escrito uns 1000 anos antes de Cristo. A frase é muito direta, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E essa palavra, corrupção, aqui quer dizer exatamente o que parece, a decomposição do corpo, o processo natural que acontece depois da morte. E é aqui que a coisa fica interessante. Pensa na lógica. Quem escreveu isso foi o rei Davi. Mas o Davi morreu, foi enterrado e o corpo dele, claro, se decompôs como de qualquer um. Então a pergunta é, de quem ele estava falando? Séculos depois, o apóstolo Pedro usou justamente esse argumento. Ele disse que Davi, como profeta, sabia que não estava falando de si mesmo, mas de um descendente dele que viria no futuro. Alguém cujo corpo, de forma milagrosa, não passaria por esse processo natural de decomposição. E olha, essa não é uma referência perdida, um caso isolado. Essa ideia do terceiro dia aparece em outros lugares também. O profeta Oséias, por exemplo, fala de uma restauração ao terceiro dia. O próprio Jesus, mais tarde, usa a história de Jonas, aquele que ficou 3 dias na barriga do grande peixe, como um sinal do que ia acontecer com ele. E a grande sacada é essa: nada disso foi escrito depois que aconteceu para justificar. Esses textos foram registrados centenas e, em alguns casos, até 1000 anos antes dos eventos que eles supostamente descrevem. Beleza, vamos para a próxima camada desse argumento, a vitória além do túmulo. Porque não se trata só de profecias sobre uma missão global depois da morte. O ponto aqui é que a profecia vai muito além de voltar à vida. Ela descreve uma missão contínua, uma missão global que só poderia começar depois da morte. E é aí que a coisa fica ainda mais específica e, eu diria, ambiciosa. Presta atenção nesse exemplo que vem do Salmo 22. Esse é aquele salmo bem famoso que começa com Deus meu, por que me desamparaste? E que descreve uma crucificação com detalhes que são impressionantes. Mas o ponto crucial, a virada na história, está no final. O salmo não termina em derrota, ele termina em vitória. Ele fala que todas as nações vão se voltar para Deus e que as gerações futuras vão anunciar a justiça dele. E isso, naturalmente, levanta uma pergunta bem lógica e bem poderosa. A crucificação era o símbolo máximo de vergonha, de humilhação. Então, como é que alguém que morre dessa forma poderia ter uma influência mundial que dura por gerações? Dentro dessa linha de raciocínio, só tem uma resposta possível. Essa pessoa não ficou morta. Agora, isso nos leva para um detalhe quase gramatical, mas que é fascinante. Lá em Isaías 53, o texto usa tempos verbais diferentes para descrever o que o Messias faz. Olha só que interessante. Ações como derramou a sua alma na morte ou foi contado com os transgressores estão no passado. São coisas que aconteceram e acabaram. Mas as ações de levar sobre si o pecado e interceder pelos transgressores são descritas de uma forma contínua, no presente. A sugestão aqui é muito forte. O trabalho dessa pessoa não acabou com a morte. Existe algo, uma intercessão que continua acontecendo depois. E aqui vem mais uma peça desse quebra-cabeça, agora do Salmo 110.
O rei Davi descreve uma conversa que ele meio que ouve. Ele diz assim: disse o Senhor, ou seja, Deus Pai, ao meu Senhor, se referindo ao Messias. O ponto que Jesus levantou séculos depois foi esse: como é que o Messias pode ser descendente de Davi e ao mesmo tempo ser o Senhor de Davi, sentado à direita de Deus? Isso era um enigma. A implicação era que o Messias seria mais que um rei humano, ele teria uma natureza divina. Então vamos amarrar essa ideia. O ponto crucial é esse. Como um homem que foi executado da forma mais humilhante possível poderia ser elevado à posição de maior honra que existe ao lado de Deus? A conclusão teológica que se apresenta é que isso só faria sentido através de duas coisas: a ressurreição e a ascensão. Certo. Agora a gente vai mudar um pouco o foco. Vamos sair das profecias e olhar para a própria história, para a narrativa em si. E o argumento aqui é que se a história da ressurreição fosse, sei lá, uma invenção, uma mentira, ela teria sido escrita de um jeito muito diferente. E esses pontos aqui ilustram perfeitamente os problemas que uma história inventada teria. Primeiro, um Messias crucificado, isso era um escândalo, uma contradição em termos na época. Ninguém esperava por isso. Segundo, quem foram as primeiras testemunhas? Mulheres. E naquela cultura, o testemunho delas não tinha peso legal, era praticamente ignorado. E terceiro, os heróis da história, os discípulos, são mostrados como covardes que fugiram e abandonaram o líder. Agora, sejamos sinceros, se alguém estivesse inventando uma história para convencer as pessoas, não escolheria esses três elementos. Seria um desastre de marketing. E isso nos leva, talvez, à peça mais intrigante de todo esse quebra-cabeça histórico: a transformação radical dos apóstolos. A gente tem que se perguntar, o que causa uma mudança tão drástica, tão repentina, em um grupo de pessoas? O que transforma pescadores apavorados, que estavam escondidos com medo, em pregadores destemidos, dispostos a morrer na mesma cidade onde seu líder foi executado? O argumento é que só um evento muito real e muito poderoso, a convicção absoluta de que eles viram o mestre deles vivo de novo, poderia explicar uma virada de chave tão completa. Ok. O veredito sobre a história. Vamos começar a montar as peças desse quebra-cabeça profético e histórico. A gente viu as evidências das profecias e os paradoxos da narrativa. A proposta aqui é que, quando a gente junta tudo isso, as peças se encaixam e formam um quadro coeso e, para muitos, convincente. Então, a estrutura do argumento que foi apresentado é basicamente esta. Primeiro, começa com símbolos antigos, como a história de Jonas. Depois, avança para profecias bem diretas, escritas séculos antes. Em seguida, isso é reforçado por uma narrativa histórica que é totalmente contraintuitiva, com detalhes que, como vimos, parecem até ruins para a história. E tudo isso culmina no evento central, o túmulo vazio e o que veio depois. E a importância disso tudo é gigantesca. Não dá para exagerar. O apóstolo Paulo, por exemplo, é muito claro, ele vai direto ao ponto. A ressurreição não é um detalhe, não é um bônus. Para ele, era tudo ou nada. Ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ou seja, se isso não aconteceu, tudo desmorona. É o pilar que sustenta o edifício inteiro. E com isso, a gente chega à conclusão da análise. A alegação central não é sobre uma filosofia bonita ou sobre os ensinamentos morais de um grande mártir. A base de tudo seria um evento histórico e concreto, uma vitória sobre a morte que, segundo as Escrituras, já tinha sido anunciada muito antes de acontecer. E no fim, a análise termina exatamente onde começou, com a pergunta. Um caso foi apresentado aqui, baseado em profecias, em paradoxos da história e na transformação de pessoas. A questão final, que fica no ar, é sobre qual o peso de tudo isso e qual veredito cada um pode tirar. A evidência foi apresentada. Qual é o veredito?